Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos trechos mais profundos e eu diria até transformadores do Evangelho de João. É o capítulo 15, versículos de 9 a 16. As fontes que nós analisamos, que são vários comentários e estudos teológicos, convidam a gente a repensar algumas ideias que talvez pareçam familiares, né? Como amor, obediência, amizade com Deus. Nosso objetivo aqui é ir fundo mesmo para entender o que essas palavras realmente significam e por que elas foram tão revolucionárias na época. E bom, porque continuam sendo hoje. Para a gente começar, vamos ouvir a passagem. É João 15, dos versículos 9 a 16. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Ok, vamos começar a desdobrar isso. Para a gente sentir o peso dessas palavras, precisamos viajar um pouco no tempo. O que significava para alguém do primeiro século ouvir a palavra amigo, especialmente vinda de um mestre? Não era como a gente usa hoje, certo? Com certeza não. Esse é o ponto de partida essencial, sabe? Mergulhando nos materiais de pesquisa, fica muito claro que a amizade no mundo greco-romano e também no judaico era um ideal elevadíssimo. Filósofos como Aristóteles, por exemplo, escreviam sobre ela como o ápice da virtude. E geralmente era uma relação entre iguais, baseada em escolha mútua, admiração. Entendi. Havia também, claro, a amizade entre desiguais, como, um rei e seus conselheiros, os chamados amigos do rei. Mas a distinção crucial que o texto explora é entre servo e amigo. E qual seria a diferença fundamental na prática, assim, no dia a dia? É a diferença entre execução e participação. O servo obedece, ele executa uma tarefa, mas como o próprio texto diz, ele não sabe o que o seu senhor faz. Ele não conhece o plano geral. Exato. Ele não conhece a estratégia, o propósito por trás daquela ordem. Pensa na diferença entre um funcionário que recebe a ordem, prepare a sala de reuniões, e o sócio que é chamado para dentro da sala para ouvir o plano de expansão da empresa. Faz todo sentido. Um executa, o outro participa da visão. O amigo é aquele que tem acesso ao coração e à mente do outro. Isso é muito forte. E a ideia de ser amigo de Deus, isso soa quase ousado para a mentalidade daquela época, né? Já existiu algum precedente no pensamento judaico? Imagino que fossem em casos raríssimos. Exatamente. Eram exceções que confirmavam a regra da distância entre o divino e o humano. Os textos nos lembram que Abraão foi chamado amigo de Deus, uma honra singular. E de Moisés é dito que falava com Deus face a face, como um homem fala com seu amigo. Eram figuras monumentais, né? Pilares da fé. O que Jesus faz aqui é algo espantoso. Ele pega esse status, que era o ápice da intimidade, e reservado a poucos heróis da fé, e o estende a um grupo de pescadores, coletores de impostos. Ele meio que democratiza o mais alto privilégio espiritual. É uma redefinição radical do relacionamento com Deus. Sabe o que me chamou a atenção na leitura dos comentários? É como a gente costuma separar amor de obediência. Amor é um sentimento, obediência é uma ação, às vezes até parece um fardo, mas aqui no texto, as duas coisas parecem ser inseparáveis, quase a mesma coisa. Essa é uma percepção central.
A lógica que os autores apresentam é bem direta. Faz todo sentido quando a gente para pensar. O amor não flui de baixo para cima, mas de cima para baixo. Começa com o pai amando o filho. Esse é o padrão, a fonte de tudo. Aí Jesus diz: como o pai me amou, eu também amei vocês. Ele está, canalizando esse mesmo amor divino. E o convite é para permanecer nesse amor. E como se permanece nesse amor? A resposta que o texto dá é bem surpreendente. Sim, porque não é sintam o meu amor ou meditem no meu amor. É se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Um ponto que todos os especialistas concordam é que a obediência aqui não é o preço que se paga para ganhar o amor de Deus. Certo. Ele não obedece à água, ele vive nela e é lá que ele encontra a vida. A obediência aos mandamentos de Cristo é o ambiente onde essa relação de amor floresce. E isso nos leva a um resultado que também é contraintuitivo. Normalmente, a palavra mandamento ou obediência soa como algo pesado ou restritivo. Mas o texto diz que o propósito de tudo isso é alegria, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Como isso funciona? Essa é a beleza do argumento. A alegria mencionada aqui não é a felicidade superficial que depende de um dia bom ou de circunstâncias favoráveis. Não é isso. Os comentários de várias tradições ressaltam que se trata de uma alegria profunda, espiritual, que vem de estar em harmonia com o propósito para o qual fomos criados. É a alegria do próprio Cristo, então. Exatamente. A alegria que ele encontrava em fazer a vontade do Pai. Ele não está oferecendo uma felicidade barata, mas sim compartilhando a sua própria fonte de alegria. Portanto, a obediência deixa de ser um fardo e se torna o caminho para a satisfação mais profunda e duradoura que uma pessoa pode experimentar. Para mim, essa é a virada de chave de todo o texto, a mudança de status. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. A gente consegue imaginar o impacto disso na cabeça dos discípulos. É uma promoção que não existe em nenhuma empresa no mundo, passar de funcionário a sócio confidente da noite para o dia. É um choque de paradigmas, e ele explica o porquê. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ele não está mais apenas dando ordens, ele está compartilhando o segredo. Isso. Ele está abrindo o coração do plano de Deus. Está compartilhando os segredos do reino, a lógica da redenção, o propósito por trás de tudo o que ele fez e disse. É o convite para entrar na sala de reuniões divina. Essa transição de servo para amigo é uma mudança de um relacionamento baseado em dever para um baseado em confiança, intimidade e conhecimento compartilhado. Mas isso não corre o risco de virar uma amizade normal demais? Onde a gente esquece quem é quem na relação e a reverência se perde? Essa é uma preocupação legítima e os materiais de estudo são muito claros a esse respeito. Um dos teólogos mais respeitados nessa área, o D.A. Carson, faz um alerta importante sobre isso. Ele diz que não se deve confundir isso com uma amizade entre iguais, como se fosse uma conversa informal entre colegas. É o que chamam de amizade assimétrica. Amizade assimétrica. O que isso significa na prática? Significa que um dos lados tem a primazia. Jesus inicia a amizade. Jesus estabelece os termos. E Jesus concede o status de amigo. A base não é uma admiração mútua entre pares, mas a revelação soberana dele a nós. Por isso ele condiciona, né? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ah, claro. A intimidade não cancela a autoridade dele como Senhor. Na verdade, a aprofunda. É uma amizade que nasce da submissão e floresce na obediência. Ok, então essa amizade é um convite, mas também uma escolha dele. E o texto é bem claro que essa escolha não é um privilégio vazio, só para a gente se sentir especial. Tem um propósito muito claro que vem logo em seguida: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Exato. Essa frase reforça a soberania divina na relação. A iniciativa é 100% dele. A escolha deles não foi baseada em currículo, talento ou mérito. Foi um ato de pura graça. E como você disse, essa escolha não é o destino final, é o ponto de partida para uma missão. Eles não foram apenas escolhidos de alguma coisa, mas foram escolhidos para alguma coisa.
que é a famosa frase para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Fruto é uma imagem muito poderosa na Bíblia, né? O que exatamente significa esse fruto, segundo os comentaristas? Lendo o material, fica claro que existem duas interpretações principais. E elas não se excluem, sabe? Elas se complementam. A primeira é que o fruto se refere ao caráter. Uma vida conectada a Cristo, como um ramo na videira, naturalmente produz qualidades como amor, alegria, paz, paciência. O fruto do Espírito. Isso. É o fruto do Espírito Santo se manifestando na vida da pessoa. E a segunda interpretação? A segunda, que muitos estudiosos veem como a principal, no contexto específico dessa passagem, se refere aos resultados da missão apostólica. O fruto seria o impacto da vida deles no mundo, ou seja, outras pessoas sendo levadas à fé. Jesus estava comissionando seus discípulos a serem missionários. E o fruto que permaneça reforça isso. Exatamente. Não se trata de sucessos passageiros ou números impressionantes, mas de vidas transformadas de forma duradoura com impacto eterno. A missão de frutificar é a razão de ser da escolha deles. Certo. Então, depois de analisar o contexto e os detalhes da passagem, vamos trazer tudo isso para hoje. Como essas ideias se aplicam na prática? Se a gente pegar o primeiro ponto, o amor como um mandamento, o que isso significa no dia a dia? Significa que o amor cristão é, antes de tudo, uma decisão e uma ação, não apenas um sentimento. As fontes de aplicação prática, como a Bíblia de aplicação pessoal, sugerem que isso nos desafia a amar quando é difícil. Sim. A servir quem não merece, a perdoar quando a vontade é guardar rancor. É um amor sacrificial, modelado no próprio Cristo, que deu a vida por seus amigos. É um reflexo prático e visível desse amor no mundo. E a ideia de sermos amigos, não servos. Como isso muda a forma como alguém se relaciona com Deus? Muda tudo. Se vemos Deus apenas como um senhor distante, a nossa relação tende a ser baseada em medo, dever ou transação. Né? Eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. Mas se o vemos como um amigo que nos convidou para a intimidade, a relação se transforma. A oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna um diálogo. Verdade. A leitura da Bíblia deixa de ser o estudo de um livro de regras e se torna a descoberta dos planos e do coração desse amigo. Gera confiança para compartilhar fraquezas e anseios, sabendo que somos conhecidos e amados. Isso dá um senso de propósito enorme, não é? A ideia que vem em seguida, a de ser escolhido, combate diretamente aquela sensação de que a vida é um acidente, de que a gente está à deriva. Exatamente. Esse é um ponto muito forte. A noção de que eu fui escolhido por Deus oferece uma segurança e um propósito profundos. Não significa ser melhor que os outros, mas sim que a sua vida tem um lugar no plano divino. Cada dia, cada tarefa, cada relacionamento ganha um novo significado porque faz parte dessa missão de dar fruto. É um antídoto poderoso para a falta de sentido e o desespero que muitas pessoas sentem. E por fim, a alegria. No mundo que nos diz que a alegria vem de buscar a própria vontade, de não ter amarras, como podemos encontrar essa alegria que o texto diz que vem da obediência? O texto nos convida a uma reavaliação do que é a verdadeira alegria. O mundo a define como a ausência de restrições, a busca pela autorrealização individual. A passagem de João a define como resultado da harmonia com o Criador. É uma definição completamente diferente. Totalmente. É a diferença entre a alegria fugaz, de uma satisfação momentânea, e a alegria estável e profunda, de viver de acordo com o nosso desígnio. As fontes sugerem que a verdadeira liberdade e a mais plena satisfação não estão em quebrar as regras, mas em abraçar o caminho para o qual fomos criados. Resumindo nossa conversa, então, essa análise de João 15, com base nas fontes, nos mostra uma jornada. Uma jornada que começa no amor sacrificial de Deus, que nos convida a viver nesse amor através de uma obediência que gera alegria e que redefine nosso status, de servos distantes para amigos íntimos, escolhidos com um propósito claro de viver vidas frutíferas e com significado eterno. Perfeito. E talvez um pensamento final para deixar para reflexão, algo que emerge de todos esses comentários, é o desafio de viver a tensão equilibrada que a passagem apresenta.
Por um lado, somos chamados amigos, um convite à intimidade, confiança e partilha. Por outro, a condição dessa amizade é obediência a um Senhor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Com equilibrado as coisas, exato. A questão a ponderar é: como cultivar a intimidade de um amigo sem perder a reverência e a submissão devidas a um mestre? As fontes indicam que não há contradição nisso, mas uma união perfeita, e que o modelo para esse equilíbrio é a própria relação de Cristo com o Pai, uma ideia realmente poderosa para se meditar. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise aprofundada.